E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme de terror e mistério chamado Southbound, de 2015. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Os melhores amigos Mitch e Jack estão dirigindo em uma estrada sem nome no meio do nada à noite. Ambos parecem estar ensanguentados e em estado de pânico. No caminho, já pela manhã, Mitch olha para uma fotografia de sua filha chamada Catherine, antes de avistar uma criatura flutuante ao longe. Embora a visão da criatura de aparência maligna assuste Mitch, ele não comenta nada com Jack sobre isso. Logo depois, ele chega a um posto de gasolina, onde uma mulher chamada Sutter trabalha como caixa. Ao entrar, ela dá aos homens um olhar intimidador, enquanto eles se refugiam no pequeno espaço. Jack se refresca no banheiro com seu corpo coberto de cicatrizes e feridas profundas. Ele não percebe uma criatura esquelética atrás dele, permitindo que ela o agarre por trás e o puxe rapidamente. Enquanto isso, Mitch espera pacientemente por seu amigo na área de jantar, enquanto Sutter mantém os olhos fixos nele. De repente, um terremoto acontece, mas todos os outros dentro do posto não percebem nada. Quando ele olha pela janela, a misteriosa criatura ainda os espera do lado de fora. Jack sobrevive ao ataque e corre para fora com seu amigo. De forma provocativa, Sutter diz a eles que voltem sempre enquanto eles saem. Ambos saem do posto e voltam para a estrada para ficarem o mais longe possível dali. Depois de um tempo andando, estranhamente, eles voltam ao mesmo posto de gasolina novamente, onde parecem estar dando voltas várias vezes, pois repetidamente voltam para o posto. Outro problema surge, pois mais criaturas esqueléticas estão aparecendo ao longo da estrada. Mitch perde a paciência e sai do carro completamente desesperado com a situação. Determinado a escapar daquilo, Jack segue Mitch e o lembra do propósito de sua jornada, que era salvar Catherine. Depois de discutirem, Mitch decidiu ir a pé mesmo enquanto Jack volta para o carro com duas criaturas os olhando ao redor. Quando Jack entra, um dos seres voa rapidamente para onde ele estava e o arrasta para fora do carro. Em segundos, a criatura mata Jack pela boca e sai dali assim que ele morre. Antes de dar a última olhada no seu amigo, Mitch segue a criatura acreditando que esse é seu destino. A criatura então leva para uma pousada próxima no quarto 6225. Ao entrar, Mitch vê vestígios de sangue na parede, mas a visão não o impede de explorar o lugar. Mitch sente uma sensação de confusão, já que o interior parece muito familiar, similar à sua casa. Ele examina os outros cantos do quarto quando ouve uma menina chamá-lo de pai. É aí que uma aparição de Catherine aparece por trás dele, mas corre assim que Mitch tenta se aproximar dela. Ele a persegue pela casa, mas sem sucesso. Catherine continua implorando a Mitch para ajudá-la, mas seus gritos se tornam abafados. Toda a situação coloca Mitch em tormento, preso nos corredores da casa que parecem ser intermináveis. Enquanto isso, no quarto ao lado, três garotas chamadas Sadie, Kim e Ava, que fazem parte de uma banda de rock, se preparam para seu próximo show e pegam a estrada. Durante sua viagem, elas param em alguns marcos famosos para tirarem fotos e se divertirem um pouco. Quando já estão na estrada novamente, do nada um dos pneus fura, forçando-as a ficarem paradas na estrada, pois estavam sem estepe. Elas tentam entrar em contato com amigos para pedir ajuda, mas nenhum deles está disponível no momento. Mesmo o GPS do telefone não consegue detectar sua localização, deixando elas assim em uma situação ainda mais difícil. Apesar disso, Kim permanece de bom humor e diz que deveriam compartilhar uma bebida enquanto esperam por ajuda. Depois de horas à deriva na estrada, um carro finalmente passa. Dentro está um casal amigável chamado Dale e Beth, que oferece uma carona para elas. Sadie educadamente recusa e informa ao casal que estão acostumadas a dormir em sua van. No entanto, Dale e Beth insistem em não deixá-las ali, oferecendo que elas ficassem em sua casa até o dia seguinte. Apesar de sua aparência amigável, as garotas sentem uma vibe diferente e decidem recusar a oferta. Porém, à medida que o casal se afasta, Kim tem uma mudança de ideia e grita para que eles parassem, afirmando para suas amigas que isso é sua melhor chance de obter ajuda. Ao longo do caminho, o grupo de amigas e o casal estranho se conhecem melhor. Do banco de trás, Sadie avista uma armadilha para ursos e pergunta sobre isso. De acordo com Dale, eles mantêm isso lá para pegar coiotes. Também falam que, estranhamente, moram no mesmo lugar desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar dessas informações estranhas, as garotas não dão muito crédito e só continuam. Finalmente eles chegam à casa do casal e as garotas são muito bem recebidas. Beth as leva até um quarto agradável onde podem ficar pelo tempo que quiserem. Antes de Beth deixá-las a sós, Sadie ouve ela mencionar o nome de sua falecida amiga e parceira de banda, Alex. O que ela acha muito estranho, pois não haviam mencionado o nome dela em nenhum momento. Ao contrário disso, nem Kim, muito menos Ava, parecem ter ouvido o que a mulher disse enquanto olham ao redor do quarto. Sadie levanta suas preocupações sobre ficar na casa, mas as suas duas amigas tentam convencê-la a relaxar e se divertir. Mais tarde naquela noite, a família Kenston, os amigos de Beth e Dale, chamados Raymond, Bunny e seus filhos gêmeos, vêm jantar. Antes da refeição, eles se juntam em oração.
Mas quando Ava diz amém no final, a família olha uns para os outros com desgosto, pois aparentemente aquela oração não era para Deus, o Criador de tudo. Eles então são servidos com um assado de carne queimado e esquisito na mesa. Porém Sadie, que é vegetariana, educadamente recusa. Depois do jantar, Ava se prepara para um banho quente quando, misteriosamente, uma sombra passa por detrás dela na janela. No entanto, ela não percebe nada. Enquanto isso, Sadie encontra um punhal na gaveta do quarto, mas em seguida o põe de volta no lugar. Ela expressa seus pensamentos sobre se sentir desconfortável naquela casa e que deveriam estar na estrada para chegarem a tempo no show. Não muito depois, Kim começa a culpar Sadie pela morte de sua amiga Alex, enquanto fala como ela deixou Alex na noite de sua morte. Quando de repente, Kim começa a vomitar uma substância negra, assim também como Ava no banheiro. Chocada com aquilo, ela corre para a sala para pedir ajuda. Mas as famílias parecem não se importarem muito com aquilo. E como resposta a isso, enquanto sorri, Bunny diz que a primeira vez é sempre a pior. Então Dale finalmente se levanta para servir um copo de um medicamento líquido branco, que ele manda Ava e Kim beberem. As duas então bebem o líquido sincronizadamente. Ambas então agem de forma estranha com o passar do tempo, recusando-se a sair daquela casa ou deixar o casal excessivamente amigável. Apesar dos apelos de Sadie, elas permanecem indiferentes, fazendo com que ela vá para o banheiro. Lá dentro ela olha fotos antigas da banda e chora pela morte de Alex. Momentos depois ela volta para o quarto onde vê os gêmeos parados na janela um pouco mais à frente. Imediatamente Sadie fecha a janela e se protege com o punhal que encontrou antes. Ela senta-se ao lado da cama e acaba adormecendo. Ela sonha com Alex perguntando-lhe por que ela deixou antes de ser morta no acidente de carro. Quando Sadie acorda, Ava e Kim já não estão mais lá na cama. Ela olha pela janela e vê suas amigas seguindo as duas famílias em volta de uma fogueira enquanto participam de um ritual satânico. Enquanto eles cantam, Beth, Dale, Bunny e Raymond se cortam e usam seu sangue para desenhar um símbolo na testa das meninas. Depois que um símbolo triangular é desenhado nelas, os olhos de Ava e Kim se transformam sutilmente assim como os dos outros. Enquanto assiste ao ritual de perto de um arbusto, o pé de Sadie fica preso na armadilha de ursos de antes, fazendo com que ela solte um grito abafado pela mão. O barulho porém chama a atenção de todos e suas amigas caminham em direção a ela. Ava e Kim se agacham e se aproximam dela de forma assustadora, porém Sadie consegue impedi-las de se aproximarem. Ela se solta da armadilha e se refugia em um pequeno galpão. Pouco depois, o fantasma de Alex emerge das sombras para assustar Sadie. Com medo, ela corre de volta para a estrada na esperança de que alguma ajuda possa aparecer. Enquanto isso, um homem chamado Lucas dirige pela estrada enquanto fala ao telefone com sua esposa Claire. Ele continua olhando para as fotos de Claire, o que causa uma grande distração para ele na estrada. Sendo que por causa disso, Lucas acidentalmente atropela Sadie, que pedia por ajuda. Ainda em estado de choque, ele decide descer do carro e vê Sadie ainda viva, porém agonizando. Ele então liga para o 911 pedindo ajuda, mas não consegue dizer à operadora onde está. Nem mesmo seu celular consegue detectar a localização usando o GPS, então a operadora o conecta com o serviço de emergência médica. Em questão de segundos, uma paramédica certificada entra na linha para ajudar Lucas. Ela pede que ele descreva o estado atual de Sadie e a leve para a cidade mais próxima. Ele obedece às suas ordens e sai dali às pressas com Sadie. Após o longo trecho de estrada sem nome, ele chega a um hospital local no coração da cidade. Lucas leva o corpo de Sadie para dentro da instalação e percebe que o hospital estava completamente abandonado. Ele continua a se comunicar com a paramédica no telefone, que é completamente inútil no momento. Lucas verifica os quartos em busca de qualquer sinal de ajuda, mas sem sucesso. Depois de várias salas vazias, ele finalmente chega a uma sala de cirurgia onde consegue deitar Sadie. De repente, o joelho direito dela se rompe e cai de sua perna superior. Já em desespero e sem saber o que fazer, Lucas ouve a paramédico instruindo a entubar Sadie. Nesse ponto, Sadie continua a se contorcer enquanto seu corpo perde cada vez mais sangue. Ao encontrar o kit de intubação, ele insere o tubo pela boca ensanguentada de Sadie, lutando para encontrar a posição correta. Quando de repente uma terceira voz substitui a da paramédica e afirma que é um cirurgião profissional. A voz faz Lucas colocar a mão dentro do corpo da pobre garota para comprimir manualmente seus pulmões e mantê-la respirando. Depois a voz o instrui a fazer uma incisão logo abaixo de sua caixa torácica, que ele segue por desespero. Lucas então chega ao lado de um dos pulmões dela pela incisão e o comprime, o que mata Sadie instantaneamente. Então, através de seus fones de ouvido, Lucas ouve as vozes rindo dele e desliga rapidamente. Ele sai da sala de cirurgia em choque, mas logo percebe que está preso, pois todas as portas estavam trancadas agora. Percebendo que foi enganado para matar Sadie, ele se senta no corredor do prédio abandonado. Ao retornar para pegar seu telefone, Claire o chama e, para sua surpresa, de repente não é ela mais que responde pelo telefone. Então os supostos agentes de saúde anteriores o persuadem a falar sobre o acidente, mas ele diz que não merece isso e que não teve culpa. Estranhamente, eles concordam e dizem que ele pode sair do hospital.
Além disso, eles fornecem a Lucas acesso às roupas novas e até mesmo um carro novo, para que pareça que nada aconteceu. Ele sai hesitante, mas os agentes garantem a ele que ele não tem nada com o que se preocupar. Lucas sai dirigindo após desligar o telefone e uma mulher chamada Sandy, que é na verdade a paramédica, faz o mesmo. Depois de se despedir de Lucas ao telefone, Sandy vai a um bar próximo chamado Trip. O bar velho e abandonado é ocupado por frequentadores comuns, incluindo Warren e o barman Al. Enquanto Sandy pede uma bebida, Al a repreende por deixar a porta aberta, causando uma discussão. Warren apoia Al, mas antes que possam fechar a tal porta, um homem chamado Danny invade o bar com uma escopeta, procurando por sua irmã chamada Jessie. Ele mantém Warren sobre a mira de sua arma enquanto mostra a ele a foto de sua irmã e depois aos outros que também estavam lá, mas é inútil. Enquanto Danny questiona Al sobre sua tatuagem, Warren parece ser um demônio e transforma sua mão. Ele acerta Danny por trás, causando uma grande ferida em suas costas. No entanto, Danny consegue derrubar Warren e arrancar sua mão demoníaca com um tiro, o que faz ele urrar de dor bizarramente. Pela última vez, Danny pergunta aos frequentadores se eles sabem onde sua irmã está, e Al responde que sim. Isso faz com que Danny o faça refém e o obriga a dirigir pela longa estrada. Eles então chegam à porta dos fundos de uma sorveteria, onde Al afirma que Jessie está localizada. Eles entram e veem algumas pessoas em fila. Al então leva Danny a uma sala onde ele vê Jessie aplicando uma tatuagem nas costas de um cliente. Os irmãos se reúnem e se abraçam pela primeira vez em 13 anos. Porém, enquanto se abraçam, Al acerta Danny no joelho, fazendo ele cair no chão. O ferido Danny implora para que Jessie voltasse para casa com ele, mas ela se recusa, onde, segundo ela está naquele lugar por escolha própria. Num acesso de raiva, Danny atira em Al, fazendo ele gritar de maneira demoníaca antes de finalizá-lo. Ele leva sua irmã e dirige pela estrada escura enquanto os moradores locais, que são todos demônios, os perseguem. Jessie implora para que o irmão mais velho dela não saísse da estrada, mas ele não dá ouvidos, pois estava determinado a deixar aquele lugar. O carro balança violentamente por um tempo antes que Danny decida parar por um momento. Jessie então revela que merece viver naquele lugar horrível, pois matou seus pais. Suas palavras deixam Danny perplexo e em pouco tempo demônios aparecem e o arrastam para fora do carro. Sem qualquer intenção de ajudar, Jessie o deixa para trás e volta para a sorveteria. Lá ela encontra uma garota bastante amigável chamada Jen, que tinha acabado de sair do banheiro. Jessie é rude com Jen, que logo se encontra com seus pais, Kay e Daryl novamente. Jen tem alguns dias antes de partir para sua vida universitária, daí aquela viagem para a casa de férias. A uma certa distância, alguém os observa entrando no carro e dirigindo para longe. A família eventualmente chega ao lugar e vê um espaço habitável agradável. Enquanto Jen desfaz suas malas, Kay e Daryl preparam um jantar na cozinha. Ela ouve seus pais falando sobre ela ir para a faculdade e se ela realmente estava pronta, quando de repente eles ouvem batidas na porta e em outros locais da casa, mas ninguém parece estar lá. Os três então começam a se sentir inseguros e desconfortáveis. Então Daryl instrui sua esposa a chamar a polícia. Quando ele olha para fora, vê um homem mascarado parado em frente à sua casa. Quando Daryl verifica novamente, o homem aparece mais perto, o que o assusta ainda mais. O homem bate repetidamente de forma mais agressiva. Então eles decidem encontrar uma saída alternativa. Eles passam por uma porta de vidro, mas voltam quando dois homens bloqueiam sua saída. Dentro da casa, as luzes se apagam e as sombras dos invasores são vistas pela porta. Eles invadem a casa e então Kay, Daryl e Jen se separam involuntariamente. Kay e Daryl se escondem atrás de uma mesa, mas são pegos e nocauteados pelos homens mascarados. Por outro lado, Jen se esconde com segurança dentro de um armário e permanece despercebida. De volta à sala de estar, os homens confrontam Daryl, fazendo-o perceber que ele sabe quem são. Um deles sussurra no ouvido de Kay o que seu marido fez, e ela fica atônita com o segredo de Daryl. Ele pede desculpas repetidamente a Kay, que agora está sendo amordaçada e sufocada sem piedade. Infelizmente, Kay é morta na frente de Daryl. Enquanto ele lamenta, a buzina e as luzes do carro se acendem, chamando sua atenção. Um dos homens sai para verificar, mas não vê ninguém dentro do carro. Quando ele volta para casa, Jen o golpeia pelas costas e depois o nocauteia com um taco de beisebol. Os dois homens restantes a confrontam do lado de fora e ordenam que ela saia daquele lugar e fosse embora. Jen então sai correndo sozinha enquanto os homens matam Daryl. Em seu último suspiro, eles estranhamente o forçam a olhar a fotografia de Catherine e se desmascaram, sendo na verdade Mitch e Jack. Ao tentar deixar a casa, Jen os ataca com um bastão, lutando pelo que fizeram com seus pais. Jack persegue ela dentro de casa, mas ela consegue golpeá-lo com um abridor de vinho. Ela dá uma olhada nos corpos de seus pais antes de escapar, porém Mitch a alcança e consegue golpeá-la no processo, assim a matando. Por um momento tudo fica quieto, mas não por muito tempo, pois uma criatura tentacular sai do corpo de Jen e de seus pais. Enquanto tentam fugir, o terceiro homem é arrastado por uma das criaturas que sai debaixo do chão.
Mitch e Jack ficam um pouco aliviados depois de escaparem por pouco da morte. Porém, as criaturas continuam perseguindo eles e atacando-os. Uma delas até bloqueia o seu caminho, mas Jack acelera e a atropela. Depois, ambos concordam em voltar para casa enquanto dirigem pela estrada sem nome. Com as mãos ensanguentadas, Mitch se apega à fotografia de Catherine, sentindo muita falta dela. Ele nota as criaturas ao longo do caminho no meio do nada, mas não fala sobre isso com Jack. Então, mais uma vez, eles acabam no mesmo posto de gasolina onde Sutter espera eles novamente.